Você já se sentiu sugada emocionalmente, como se alguém tivesse o poder de controlar suas emoções? Está na hora de mudar isso. Neste vídeo, você vai descobrir como se tornar uma mulher inabalável, aprendendo a bloquear toda forma de manipulação emocional com sabedoria, consciência e amor próprio. Prepare-se para despertar a sua força interior e se libertar de vínculos que drenam sua energia. Se esse tema ressoa com você, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. O que é manipulação emocional e como ela age silenciosamente na sua vida. A manipulação emocional é um jogo sutil, silencioso e muitas vezes imperceptível no início. Diferente de atitudes agressivas ou explícitas, ela se disfarça de cuidado, carinho ou até mesmo de preocupação. A intenção, no entanto, é sempre a mesma: controlar suas emoções, decisões e comportamentos em benefício de outra pessoa. Mulheres com um coração sensível e uma alma generosa muitas vezes caem nesse tipo de armadilha sem perceber. O manipulador emocional costuma usar estratégias como a culpa, o medo, a distorção dos fatos ou o silêncio punitivo para desestabilizar sua vítima. Ele faz você duvidar de si mesma, questionar suas emoções e até se sentir errada por coisas que não cometeu. Esse tipo de manipulação é perigoso porque mina sua autoconfiança aos poucos. É como uma neblina que encobre sua clareza, fazendo você depender emocionalmente de alguém que, na verdade, está drenando sua energia. E o mais delicado: muitas vezes, quem manipula está tão envolvido no próprio padrão que nem percebe o quanto fere. Por isso, identificar a manipulação emocional é o primeiro passo para se libertar. Não se trata de cortar relações com tudo e todos, mas de despertar para o que está por trás das palavras doces ou dos gestos que trazem desconforto. Quando você entende esse mecanismo, ganha poder sobre sua própria vida. A mulher inabalável não é a que nunca se abala, mas a que reconhece o jogo antes de ser engolida por ele. E esse despertar começa com consciência, presença e amor próprio. 2. Os sinais sutis de que alguém está tentando te manipular emocionalmente. A manipulação emocional raramente se apresenta de forma direta. Ela se infiltra em pequenos gestos, palavras calculadas e atitudes que à primeira vista parecem inofensivas. No entanto, quando você começa a se sentir confusa, culpada ou constantemente em dívida emocional com alguém, é hora de acender o alerta. Um dos sinais mais comuns é o famoso gaslighting, quando a outra pessoa distorce a realidade para fazer você duvidar da sua própria percepção. Frases como "você está exagerando", "isso nunca aconteceu" ou "você está ficando louca" são exemplos clássicos. Isso enfraquece sua autoconfiança e gera dependência emocional. Outro comportamento sutil é a culpa velada. A pessoa te faz sentir responsável pelos sentimentos dela, mesmo quando não há razão lógica para isso. Se você diz não a um pedido, ela demonstra tristeza ou desapontamento exagerado, como se você fosse insensível. Aos poucos, você começa a dizer sim só para evitar esse desconforto. Há também o silêncio manipulador, quando alguém simplesmente te ignora como forma de punição emocional. Esse afastamento forçado gera insegurança e faz com que você corra atrás, mesmo sem saber o que fez de errado. Outros sinais incluem elogios que vêm seguidos de críticas, controle disfarçado de cuidado e mudanças de humor extremas que te deixam sempre em estado de alerta. Reconhecer esses sinais é essencial para quebrar o ciclo da manipulação. A mulher inabalável observa, reflete e não se deixa conduzir pelo jogo emocional do outro. Quando você aprende a perceber essas sutilezas,
Passa a escolher com consciência quem merece estar ao seu lado e quem apenas deseja te controlar. 3. Por que mulheres empáticas são alvos fáceis de manipuladores emocionais? A empatia é uma das maiores virtudes da alma feminina. Ela permite sentir o outro com profundidade, enxergar além das palavras e acolher com o coração. No entanto, essa sensibilidade, quando não vem acompanhada de limites firmes, pode se tornar um ponto vulnerável para a manipulação emocional. Mulheres empáticas têm a tendência de compreender as dores alheias, justificar comportamentos e oferecer segundas chances. Elas querem ajudar, curar, transformar, e é justamente essa luz que atrai pessoas que, de forma consciente ou inconsciente, estão em busca de controle emocional. O manipulador emocional identifica rapidamente essa abertura. Ele percebe que você sente demais, que se importa demais, que evita conflitos para não ferir. Então, ele se apoia nisso para inverter os papéis. De repente, você está se culpando pelo sofrimento dele, se esforçando para salvar alguém que não quer ser salvo, apenas dominador. A empatia, quando não é guiada pelo discernimento, se torna sobrecarga. Você começa a carregar emoções que não são suas, a justificar o injustificável e a permanecer em vínculos que te drenam. A ilusão é que, se você amar o suficiente, o outro vai mudar. Mas o amor verdadeiro também sabe dizer basta. Ser empática não significa se anular. Significa sentir com o outro, mas sem deixar de sentir por si mesma. A mulher inabalável entende que empatia sem limites vira autoabandono. Ela continua doce, mas se posiciona. Ela continua sensível, mas é firme. Proteger sua luz não é egoísmo, é sabedoria. Só assim sua empatia continuará sendo uma força curativa e não uma brecha para ser manipulada. 4. Como fortalecer sua autoestima e se blindar contra a manipulação? A autoestima é o escudo mais poderoso contra qualquer tentativa de manipulação emocional. Quando uma mulher conhece o seu valor, ela não se curva diante de chantagens afetivas, nem permite que suas emoções sejam comandadas por terceiros. Ela se torna centrada, consciente e firme, ainda que por dentro esteja enfrentando dúvidas e desafios. Mas fortalecer a autoestima não é sobre parecer forte o tempo todo. É sobre cultivar uma relação de amor e respeito consigo mesma. Isso começa com a forma como você se trata diariamente, os pensamentos que alimenta, as palavras que usa com você mesma, os limites que estabelece para proteger sua energia. Uma autoestima sólida se constrói na prática. Dizer não quando for necessário, sem culpa, se afastar de quem te faz sentir pequena, parar de se justificar o tempo inteiro, escolher se priorizar sem remorso. Mulheres que se amam de verdade não se sentem egoístas por se colocarem em primeiro lugar. Elas sabem que, ao se respeitar, ensinam os outros a fazerem o mesmo, e quando alguém tenta manipulá-las com culpa, medo ou vitimismo, elas reconhecem o padrão e não se deixam envolver. Autoconhecimento é outro pilar da autoestima. Quanto mais você se conhece, mais difícil é alguém te confundir ou te desequilibrar emocionalmente. Você passa a confiar na sua intuição, na sua voz interior, e a perceber rapidamente quando algo está fora do alinhamento. A mulher inabalável não precisa gritar para ser ouvida. A presença dela já carrega força. Essa força nasce do amor próprio. E é exatamente isso que bloqueia a manipulação. Uma autoestima que não se deixa comprar, ferir ou enfraquecer. E 5. A importância dos limites saudáveis para manter sua energia protegida. Limites não são muros que afastam, são portais que selecionam o que entra e o que permanece em sua vida.
Para a mulher que deseja ser inabalável, aprender a colocar limites saudáveis é essencial. Sem eles, sua energia é invadida, suas emoções são manipuladas e sua paz é constantemente ameaçada. Muitas mulheres foram ensinadas a agradar, ceder e se anular para manter a harmonia. Mas essa harmonia forçada cobra um preço alto: exaustão, ressentimento e perda de identidade. Quando você diz sim aos outros e não a si mesma repetidamente, abre espaço para que manipuladores emocionais se instalem. Limites saudáveis não são sobre afastar pessoas, e sim sobre educar o outro a como te tratar. Eles mostram o que é aceitável e o que ultrapassa o seu espaço sagrado. E quem realmente te ama e respeita vai compreender esses limites, mesmo que no início estranhe. Manter sua energia protegida exige coragem. Dizer não pode causar desconforto momentâneo, mas traz liberdade a longo prazo. A cada limite que você coloca, envia uma mensagem clara ao universo: eu me respeito. E o universo responde fortalecendo sua luz interior. Você não precisa justificar limites. Um simples "isso não funciona para mim" já basta. Lembre-se, sua energia é preciosa demais para ser entregue sem consciência. A mulher inabalável sabe que amor também é estrutura, que afeto sem respeito vira prisão, que gentileza não deve custar sua paz. Ao colocar limites, você se honra, e esse é um ato profundo de espiritualidade e poder pessoal. Quem aprende a proteger seu campo energético, aprende a viver com mais leveza, clareza e presença. E é aí que nenhuma manipulação consegue mais te alcançar. 6. Intuição feminina. Como reconhecer quando algo está errado mesmo sem provas? A intuição é uma das forças mais poderosas que habitam a alma feminina. É como uma bússola interna, silenciosa e sutil, que te alerta antes mesmo que a mente compreenda o que está acontecendo. E quando o assunto é manipulação emocional, confiar na sua intuição pode ser o seu maior escudo. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mesmo quando tudo parecia certo? Aquela sensação estranha no peito, aquele incômodo, sem explicação, aquela voz interior sussurrando: isso não é para você. É a sua sabedoria ancestral se manifestando, e ignorá-la pode te levar a caminhos de dor e desequilíbrio. Manipuladores emocionais são mestres em criar uma imagem encantadora. Sabem o que dizer, como agir e como confundir, mas não importa o quão convincente seja o discurso, a energia não mente. Sua intuição percebe o desalinhamento, mesmo que você não tenha provas concretas. Aprender a ouvir essa voz interna exige silêncio, presença e confiança. Não é preciso confrontar o outro de imediato, mas sim observar. Quando algo não faz sentido, permita-se questionar. Quando uma atitude gera desconforto recorrente, investigue. A mulher inabalável não precisa de confirmações externas para se posicionar. Ela sabe que seu corpo fala, seu coração sente e sua alma avisa. Valorizar a intuição é resgatar uma sabedoria esquecida, mas sempre presente. É dizer: eu confio em mim, em um mundo que constantemente tenta calar a voz interior da mulher. Se algo te desequilibra sem motivo aparente, não ignore. A intuição nunca erra, ela apenas sussurra baixo. E quando você aprende a escutá-la, se afasta naturalmente de tudo o que tenta te manipular ou aprisionar. 7. Desapego emocional. Como se libertar de vínculos que te enfraquecem. Desapegar emocionalmente não é deixar de sentir, mas sim deixar de se prender ao que fere, confunde ou enfraquece. Muitas mulheres permanecem em vínculos tóxicos por medo, apego ou pela esperança de que o outro mude. Mas quanto mais você insiste no que já mostrou que não te faz bem, mais se afasta de si mesma.
Vínculos que drenam sua energia emocional costumam vir acompanhados de culpa, medo da solidão ou sensação de dívida afetiva. A cada ciclo repetido de dor e reconciliação, sua luz se apaga um pouco mais, e o mais desafiador, quanto mais tempo você permanece, mais difícil parece sair. O primeiro passo para o desapego é reconhecer que amor não deve doer, que presença não deve causar insegurança, que laços verdadeiros libertam, não prendem. Desapegar é um processo interno. Não exige brigas, nem justificativas longas. Exige apenas uma decisão firme, a de se escolher, de se priorizar, de honrar a mulher que você está se tornando. Romper com vínculos enfraquecedores é um ato de coragem espiritual. É abrir espaço para o novo, mesmo sem saber o que virá. É confiar que a vida recompensa quem se posiciona com verdade. A mulher inabalável sabe que apego não é sinônimo de amor. Ela aprende a soltar com leveza o que já cumpriu seu ciclo. E ao fazer isso, renasce. Não tenha medo de perder quem não te valoriza. O verdadeiro ganho está em se reencontrar, em se libertar e em caminhar com leveza. O desapego é o que te devolve o poder. E quando você se liberta, ninguém mais consegue te prender. 8. Autoconhecimento como chave para se tornar uma mulher inabalável. Ser inabalável não significa ser imune à dor ou aos desafios da vida. Significa saber quem você é, profundamente, para não se perder em meio às expectativas, manipulações e ruídos do mundo. O autoconhecimento é a raiz da verdadeira força interior. É ele que sustenta a mulher que não se deixa abalar por qualquer vento externo. Quando você se conhece, sabe o que te nutre e o que te esgota. Sabe onde termina a sua verdade e onde começa a projeção do outro. Isso impede que você absorva culpas que não são suas, que se molde para agradar e que caia em dinâmicas de manipulação emocional. O autoconhecimento te ensina a ouvir seus sentimentos sem medo. Ele transforma dor em sabedoria, fracassos em aprendizado e desafios em expansão. É através dele que você reconhece seus padrões, cura feridas antigas e rompe ciclos que antes pareciam inquebráveis. Olhar para dentro exige coragem. É encarar verdades desconfortáveis, reconhecer sombras, acolher vulnerabilidades. Mas também é onde você encontra sua essência mais pura, sua voz mais autêntica, sua presença mais poderosa. A mulher que se conhece se torna seletiva, não por arrogância, mas por consciência. Ela não se deixa manipular por promessas vazias, porque sabe o que merece. Não vive em função do outro, porque já aprendeu a viver em conexão consigo mesma. Autoconhecimento é o caminho da liberdade emocional. Quanto mais você mergulha em si, mais forte você se torna. E nessa força silenciosa nasce a mulher inabalável, que não precisa controlar o mundo ao seu redor, porque domina o universo que existe dentro dela. No 9, como se comunicar com firmeza sem perder a leveza feminina. A verdadeira força feminina não grita, ela se impõe com doçura, verdade e presença. Saber se comunicar com firmeza sem perder a leveza é uma habilidade que protege sua energia, preserva sua autoestima e afasta qualquer tentativa de manipulação emocional. Falar com firmeza não é ser agressiva, e sim clara. É dizer o que sente sem medo de rejeição, expressar limites sem se justificar demais e sustentar o próprio ponto de vista com serenidade. Quando uma mulher fala com convicção e equilíbrio, ela transmite autoridade emocional, e isso por si só já desarma o manipulador. A leveza feminina está na forma, não na ausência de força. Ela se expressa no tom, no olhar, na escolha das palavras. E quando essa leveza é guiada por segurança interior, ela não cede ao medo, não se apaga para agradar
e não hesita diante de tentativas de controle. Comunicar-se bem também significa ouvir, perceber o que está nas entrelinhas, identificar intenções ocultas, reconhecer padrões de chantagem emocional. É um jogo de presença, estar ali por inteira sem se perder no outro. Você pode dizer não com delicadeza, pode discordar com respeito, pode se afastar com elegância. Tudo isso é parte da mulher inabalável, que não abre mão de sua essência para ser ouvida, mas também não se cala para manter a paz. A firmeza com leveza é um ato de amor próprio. É a dança entre o poder e a suavidade. E quando você encontra esse equilíbrio, sua voz se torna cura, seu posicionamento se torna exemplo e sua presença se torna inquestionável. 10. Rituais e práticas diárias para manter sua vibração elevada e sua mente clara. Para ser uma mulher inabalável, é essencial cuidar da sua vibração todos os dias. Quando sua energia está elevada e sua mente clara, você se torna menos vulnerável à manipulação emocional e mais conectada com sua intuição e poder pessoal. Rituais diários não precisam ser complexos. O que importa é a constância e a intenção com que você se coloca presente em si mesma. Comece o dia com um momento de silêncio ou meditação. Respirar profundamente, ainda em jejum de informação externa, ajuda a limpar a mente e alinhar seu campo energético. Escrever também é uma prática poderosa. Anotar seus sentimentos, pensamentos e percepções cria clareza emocional. Você se entende melhor, identifica padrões e se liberta de pesos invisíveis. Outra prática transformadora é o uso de afirmações conscientes. Dizer para si mesma frases como "eu confio em mim", "minha energia é sagrada", ou "mereço relações leves e verdadeiras", reprograma sua mente e fortalece sua autoestima. Cuidar do corpo também é cuidar da alma. Caminhar em meio à natureza, praticar uma atividade física com prazer, beber água com presença, tudo isso eleva sua frequência. E, acima de tudo, escolha com sabedoria os ambientes e pessoas com quem compartilha sua energia. Dizer não às situações que drenam sua luz é um ritual de respeito profundo por si mesma. A mulher inabalável entende que sua paz é cultivada todos os dias, que a vibração alta não é sorte, é escolha, e que ao manter sua mente clara e seu coração em equilíbrio, nenhuma manipulação emocional consegue penetrar o seu campo. Seu poder está no agora. E o agora é sempre o melhor momento para se cuidar com amor e intenção. Ser uma mulher inabalável não é sobre dureza, mas sobre consciência, amor próprio e presença. Ao aprender a identificar e bloquear a manipulação emocional, você se reconecta com a sua verdade mais profunda. Sua energia é sagrada e merece ser protegida com firmeza e delicadeza. Que este vídeo tenha despertado em você a força que sempre esteve aí, adormecida. Se esse conteúdo tocou o seu coração, deixe o like, compartilhe com outras mulheres e se inscreva no canal para continuar essa jornada de poder e despertar.